Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. O chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Irmãos, podem sentar-se? Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Irmãos, quando eu li essa palavra hoje, eu poderia colocar o nome da minha pregação nesta noite de cegueira espiritual. Mas eu comecei a enxergar essa palavra de um outro ângulo. E eu colocaria: eu não desisto nunca. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Irmãos, não desista da sua vitória. Não desista da sua chamada. Não desista do teu marido. Não desista do teu filho. Não desista do propósito que Deus ele tem na tua vida. Bartimeu, filho de Timeu, ele era aquele ceguinho da cidade de Jericó. Era um homem que ficava no meio do caminho, ali anos e anos e anos e anos. Vivia em Jericó, a terra das palmeiras, diz a palavra do Senhor. Bartimeu lhe pedia esmola. E o povo passava para lá, passava para cá, e Bartimeu sempre sentado ali pedindo esmola. Na realidade, ele já estava descrente de que algo ia acontecer na vida dele. Até mesmo aquelas pessoas que passavam ali não acreditavam mais que um dia aquele cego poderia mudar a sua história. Talvez você entrou aqui hoje nessa noite falando: Senhor, já estou tanto tempo buscando uma vitória. Eu não acredito mais que eu vou ter mudança. E o desânimo começou a entrar diante de você e você achar que não tem mais solução para o seu problema. Mas quando nós olhamos a vida de Bartimeu, que vivia em trevas, vivia sempre com as mãos estendidas, pedindo que uma esmola, esmolando, era trágico a vida daquele homem. Quantos olham para a gente e acham que a gente está vivendo uma vida trágica? O filho nas drogas, o marido que foi embora e diz que não vai voltar, o marido que vai no pé e diz que nunca vai colocar os pés nessa igreja, que nunca vai aceitar Jesus. E as pessoas agora continuam dizendo lá, está na igreja, mas o que está adiantando? A vida dela não muda, o filho dela não mudou. Bartimeu não via, mas ouvia. E é aí que faz a diferença. Não, você não precisa ver. Você precisa ouvir a voz de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós não vivemos por vista. Se nós não vivemos por vista, nós temos que crer que o nosso milagre vai acontecer. Bartimeu, ele ouviu um sussurro que algo estava acontecendo naquela cidade. Ele começou a ouvir um barulho. E eu fico me colocando hoje no lugar de Bartimeu, né? Porque eu usava aquela capa enorme para mostrar que era cego. Ele era um homem instruído, porque ele não enxergava como queria ter uma vida social. Mas ele tinha um desejo no seu coração de voltar à sociedade. E quando ele ouviu aquele murmúrio, aquela murmuração, aquele barulho, aquele homem começou a correr para um lado, começou a correr para o outro, o Felipe começou a bater em um, bater no outro, e começaram a empurrar aquele homem para todos os lados. Ele havia ouvido o rumor da multidão. E ele começou a indagar: o que está acontecendo? Que barulho é esse? O que é que estava acontecendo? Ele queria entender aquele momento. Qual era aquele momento aqui que estava passando?
A fé vem pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa, não. É ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ele vai te trazer vida. É a palavra de Deus que vai renovar o teu casamento. É a palavra de Deus que vai renovar o teu filho, que vai trazer mudança de vida para a tua vida. Aquele homem, Bartimeu, ele sabia que seria a última vez que Jesus passaria ali. Porque diz a palavra que logo após o Senhor passou por Jericó, e logo após ele foi para o Calvário para ser crucificado. Bartimeu ele criou dentro dele planos. Ele começou, bom, se esse murmuro é porque Jesus está passando, então eu tenho que fazer algo. Eu tenho que fazer algo porque minha vida vai mudar hoje. E ele começou a planejar. E o que é que Bartimeu ele planejou? Ai, irmão, quando a gente lê essa palavra, é a coisa mais linda. Porque ele planejou uma frase messiânica. Ele sabia que o Messias estava chegando. E é isso que Deus quer que você faça. Que você clame. Ele sabe o teu problema nesta noite. Ele sabe como você entrou aqui. Mas ele quer ouvir o teu clamor. O clamor ele está de dentro do nosso coração, da nossa alma. O clamor é quando você geme, um gemido inexprimível. É você querer enxergar além da sua visão. É você enxergar o espiritual. O clamor fala muito mais. Aquele homem clamava diferente. Interessante que Marcos 10:47 diz assim: ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas meu ali compreendeu que aquela palavra que ele tinha que falar não era uma simples palavra, mas era uma palavra que ia trazer a ele a oportunidade dele enxergar, dele alcançar a vitória que ele tanto desejava no seu coração. Mas nós podemos ver que muito pior do que a cegueira física é a cegueira espiritual. Muito pior do que essa cegueira visível é a cegueira daqueles que não querem aceitar Jesus como seu Salvador. É a cegueira daqueles que continuam no comodismo da mesma forma, não querem mudança na sua vida. Sabe que Deus está falando, que Deus manda caminhar e não quer caminhar, fica prostrado, fica parado. Sabe que tem ferramentas na mão do Senhor para usar, mas não usa. E continua com a cegueira espiritual, sentado à beira do caminho empoeirado. Mas o Senhor, nesta noite, ele quer tirar essa poeira que está impedindo você enxergar Jesus para você. Jesus vai mandar o teu Jericó hoje. Não é amanhã, não, é agora. E quer transformar a tua vida. Mas você precisa dar um basta na tua situação. Se aquele ceguinho continuasse sentado à beira do caminho, com as mãos dedicadas a ele, rolando, nada mudaria a vida daquele homem. Mas ele tomou a decisão dentro dele: não, eu vou levantar. E vou perguntar o que está acontecendo. Ele procurou saber o que estava acontecendo. E quando ele descobriu, aí está a minha vitória. É aí que eu vou entrar. E é desse jeito, irmãos. Nós temos que entrar na palavra do Senhor, crendo que a palavra dele vai nos libertar, vai nos dar vida. Satanás quer que você continue achando que você vai morrer dessa forma, que você não vai ter saúde, que você não vai ter um casamento abençoado. Mas isso é mentira de Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir os teus sonhos. Mas Deus, ele veio para que você tivesse vida. E não uma vida qualquer, uma vida com abundância. Muito pior é a situação de um lar onde o Evangelho não entra. Muito pior é a situação daqueles familiares teus. E talvez você esteja hoje orando, mas o Senhor não quer somente que você ore, o Senhor quer que você clame. Quer que você faça um propósito de jejum pelo teu filho, pelo teu marido, pelo teu irmão. Quer que você suba ao monte. Faça algo diferente. Chame a atenção de Jesus para a tua vida. Quando nós chamamos a atenção de Jesus para a nossa vida, nós conseguimos ver a diferença e conseguimos ver transformar o nosso casamento, o nosso filho, o nosso trabalho, seja o que for que nós estejamos precisando no momento. Marcos capítulo 10, versículo 48 diz que muitos os repreendiam para que se calassem.
Mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Precisamos aprender a lidar com as palavras negativas. Por quê, irmãos? Porque sempre vai haver alguém que vai colocar algo negativo na sua vida para que você não venha crescer, para que você não venha enxergar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu sempre falo que quando Satanás se levanta é porque nós estamos agradando a Deus. Sempre quando Satanás ele tenta ofuscar o milagre de Deus em nossa vida, é porque ele não quer enxergar o território que Deus está colocando em suas mãos. E nós temos que entrar no território e plantar o nosso pé e falar: é meu e mentira. Deus me deu por herança. Bartimeu, ele não perdeu tempo, ele gritava, ele continuava a insistir. E é isso que Deus quer. Diz a palavra do Senhor que Jesus mandou o chamado. As pessoas, quando ouviram aquele homem gritar, talvez tivessem falado: mande esse seguir o calador, porque está atrapalhando o mestre passar. Mas ele não ligou para a multidão que queria impedi-lo de chegar até Jesus. Ele foi. Havia uma multidão atrás de Jesus. Mas por que Bartimeu foi chamado? Porque ele fez a diferença no meio daquela multidão. Nós não podemos querer, não basta somente estar no meio do bolo. Não. Nós temos que querer comer o melhor pedaço do bolo. Nós temos que estar no meio do povo, sim, mas temos que fazer a diferença no meio desse povo. Porque o nosso Deus, Ele está nesta noite e Ele manda te chamar. Assim como Ele chamou o servo de Jericó, Ele falou: vai buscar o servo de Jericó, vai chamá-lo. E havia uma multidão. Jesus pergunta hoje, nesta noite, para você: o que tu queres? Tudo será feito, irmão, conforme a tua fé. Se a tua fé for pequenininha, a tua vitória vai ser pequena. Mas se você praticar a tua fé, você vai ser um bombardeio nas mãos de Deus. Você vai ser uma bomba atômica. Não tem diabo, não tem Satanás, não tem inimigo que possa impedir o que é da tua vida. Mas você tem que tomar uma atitude diante de Deus. E quando nós tomamos uma atitude diante de Deus, nós falamos: Senhor, que venha ser feita a tua vontade, não a minha. Ser segundo o coração de Deus é deixar Deus operar no nosso coração da forma que Ele quer. É passar por momentos difíceis? É. Mas é se levantar no meio das cinzas e falar: eis-me aqui. Olha eu aqui. Tem diz assim que eu gosto muito. O inimigo não pensou que eu já tinha desistido. E espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. A vergonha dele. Olha eu aqui. Vai contar. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. E espalhou para todo mundo que eu tinha morrido. Mas a vergonha dele. Quando Jesus chamou aquele cego e falou para aquele cego: o que tu queres? Aquele cego, ele falou assim: Senhor, eu quero ver. Ele queria ver o sol, ele queria ver a lua, ele queria ver as coisas lindas que Deus havia construído. Mas o Senhor falou: vai. Olha que coisa linda, Rabi, eu quero ver. Mas Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Meu Deus, Ele dá muito além. Além de dar a visão daquele homem de volta, o Senhor Deus salvou aquele homem. O que é mais importante para nós não é a gente ter visão, não é a gente ter pernas, não é a gente ter nada disso. Não é ser rico, não é ser pobre, não é ser baixo, nem gordo, nem pequeno. É claro que é bom ser magrinho, mas não é bom, não é isso. O que é bom, queridos, é a gente ser salva, é morar na eternidade, é um dia saber o nosso nome por escrito no livro da vida.
Oh, glória! E Bartimeu seguiu, diga a palavra do Senhor, que acabando dali, a última vez que foi falado desse cego, foi a partir dali. Que aquele cego saiu alegremente seguindo ao Senhor Jesus. Porque quando você tem uma presença de Deus dentro de você só sente vontade de estar na presença dele. Como falou hoje de manhã, o pastor Rodrigo contou algo, né? Que um amigo falou com ele, que ele não se cansava de estar sempre pregando, todo dia pregando. E ele falou para o amigo, você se cansa de estar perto de uma pessoa que você ama todo dia, toda hora? Esse é o meu sentimento. E assim é o nosso sentimento. Nós devemos estar sempre com desejo de estar na presença do Senhor. E ali, aquele ceguinho, ele foi embora atrás de Jesus. Sabe por que ele foi embora? Porque ele foi cheio de fé. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor ele dá uma injeção de ânimo na gente para que a gente continue caminhando, continue passando as lutas. As lutas elas continuam. Mas a gente tem fé, tem força para conseguir a caminhada até aquele grande dia. Louvado o nome do nosso Deus. E quando eu comecei a ler essa palavra, agora eu vou começar a pregar. Viu? Até aqui foi só, falei só do Bartimeu. Quando eu comecei a ler essa palavra, eu vi que aquele cego, ele deve ter pensado assim: eu não posso perder essa oportunidade, porque eu sei que esse homem é aquele que fez com que 5 pães e alguns peixinhos fossem alimentados milhares de pessoas. Eu não posso perder a presença desse homem que um dia tirou aquele homem lá do teto, aquele paralítico, e fez com que aquele homem andasse. Eu não posso perder a presença desse homem que um dia criou o olho, criou o ouvido, criou a mente. Eu não posso perder a presença desse homem que um dia lá em Betânia fez com que Lázaro ressuscitasse depois de 4 dias. Bartimeu ele começou a enxergar o Messias como um homem que tinha colocado nele uma fé que ele nunca havia tido antes. E é isso que nós sentimos quando nós estamos na presença do Senhor. Quando nós lemos essa palavra fala de várias formas para cada pessoa, porque o Espírito de Deus ele nos revela coisas tremendas. E ali, aquele homem começou a sentir a presença do Senhor. Um dia, o pastor me contou uma história que eu achei assim muito linda. Ele disse que um grupo de pessoas rodeavam um ceguinho numa ponte em Londres. E aquele ceguinho, ele pregava e ele lia a Bíblia em uma ponte. Ele usava aquele método, o braille, né, que o braille é algo mesmo, e ele passava a mãozinha dele e começava a ler a palavra, e as pessoas davam o jeito daquele ceguinho. E de repente aquele ceguinho perdeu totalmente a direção do que ele estava, de onde ele estava. E ele começou a passar o dedinho, mas na última frase que ele estava, ele ficou na mente dele. E ele falava desse jeito: nenhum outro nome há, nenhum outro nome há, nenhum outro nome há. Ele estava falando de Jesus. E ele começava a falar: nenhum outro nome há, nenhum outro nome há, nenhum outro nome há. E algumas pessoas começaram a rir daquele ceguinho por causa daquela situação. E começaram a falar: coitado do ceguinho, não consegue encontrar nenhum outro nome há, só vai ficar nesse nome. Mas diz que ali no meio daquele povo existia um Senhor. E esse Senhor saiu dali. Diz que aquela palavra ficou no ouvido daquele homem: nenhum outro nome há. E diz que aquele homem foi para casa, ele foi dormir. E quando ele foi dormir, aquela palavra ficou no ouvido dele: nenhum outro nome há. E diz que quando aquele homem acordou, ele continuou com a mesma palavra: nenhum outro nome há. Era uma música, irmão, celestial, que penetrava no coração daquele homem de uma forma, com tanta graça, que aquele homem aceitou o Senhor Jesus. E lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os
pregamos ser salvo. Os fariseus, os religiosos, rejeitaram ao Senhor Jesus, mas aquele ceguinho não rejeitou Jesus. Bartimeu reconheceu o Filho de Deus. Ele reconheceu que Jesus havia sido aquele homem que tinha sido escolhido para salvar o mundo. E houve muitas oposições para que Bartimeu não recebesse o Senhor Jesus, não chegasse até o Senhor Jesus. Talvez no teu lar, muitos tenham impedido, tenham tentado impedir de você chegar até aqui. Talvez exista uma resistência dentro de você, que esteja querendo impedir de você obedecer a Deus, de você aceitar esse Deus tão maravilhoso, que tem honrado a tua fé. Porque, irmão, o nosso Deus ele é tão misericordioso, que mesmo antes de nós aceitarmos Ele tem misericórdia, Ele nos abençoa. E pessoas que dizem tantas coisas, que nós não vamos herdar a eternidade, que a eternidade não existe, que a vida é só aqui. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, pouco antes de eu aceitar Jesus, eu havia entrado em uma igreja, havia sido curada de uma enfermidade, que eu tive inflamações em todos os ossos do meu corpo, eu não andava. E aí eu fui numa igreja, eu fui curada. Mas quando eu saí daquela igreja, passou-se uma semana, de vez eu ir para a igreja, não tem Jesus naquela igreja ainda, porque o coração do homem é duro. Mas quando eu saí daquela igreja, passou-se uma semana, uma irmã minha que mora no Acre, hoje ela é pastora, da Batista, e aí ela me convidou para que nós pudéssemos ir numa festa Bump, onde todos entrariam de preto, e ali estariam todos de preto, e eu fui, me vesti toda de preto, havia sido curada, né? Jesus me curou, já podia botar salto, porque eu não andava com salto, eu não podia. Talvez seja por isso que eu exagero de vez em quando nos saltos, né? Mas ali, quando eu cheguei até ali, naquele lugar, foi na piscina Bambu. A festa estava sendo feita no Clube Bambu e nós fomos parar na piscina, lá tinha uma festa Bambu, mas era uma festa de criança. E todos estavam vestidos com aquelas fantasias de pretinho, era uma festinha de inglês. E eu subi com a minha irmã, algumas colegas estavam lá, me sentei na mesa. E quando eu cheguei e sentei naquela mesa, eu falei, nós viemos para a festa errada. Era para nós estarmos na festa do Bambu, onde era a festa do Bambu, né? E aí eu fui sentada, olhando, né, na festa, e nisso me entra um homem com a sua esposa na porta da piscina, e entrou, e subiu, e sentou-se perto da minha mesa, e ali eu pensei que fosse até amigos da minha irmã, e ele pediu se podia ir até a minha mesa, e eu deixei, achando que era amigo da minha irmã. Aquele homem sentou-se na minha mesa e falou assim, eu vim aqui para te falar algo. E eu falei, o que foi? Ele falou, a primeira coisa que ele falou, seus olhos são lindos. Irmão, Satanás veio para roubar, matar e destruir, ele é mentiroso. Eu estava com lente de contato verde. Os olhos não eram nem meu. Satanás é mentiroso. E ele falou, seus olhos são lindos. Mas eu vim aqui para te entregar algo. Se você está pensando que você indo para a igreja, você vai ter vida eterna, não vai não. O homem de uma cicatriz aqui assim, ó, demoníaca. Todo cheio de tatuagem. E ele falou, não vai não, porque a vida eterna não existe. Só existe uma vida que é esta vida aqui. E ele falou para mim, se você não estiver se dando bem com seu marido, larga e arruma outro. Vai ser feliz aqui, porque só existe esta vida. E quando eu comecei a ouvir aquele homem falar, eu não sabia nada de igreja ainda, mas eu via uma novela. E nessa novela, a atriz Regina Duarte, ela falava muito assim, sangue de Jesus tem poder. E naquela hora, foi a palavra que veio no meu coração. Quando aquele homem falou isso, eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Aquele homem levantou-se na mesma hora, pegou a sua esposa, desceu a escada e foi embora. E eu falei, irmão, vamos embora desse lugar. Fiquei com medo. Fui embora. Quando foi, isso foi no sábado, na quarta
Estados Unidos, já orava pela família inteira. A minha mãe me chamava toda semana e eu sempre falava, mãe, não quero não ir para a igreja não. Gostava de baile, saía em carnaval, né? Era destaque lá no carnaval. Tipo uma periguete, usava essas roupas, por isso que nós devemos julgar, irmãos. Não julgue aqueles que estão andando com roupinha curta. Não julgue o irmão que está na droga. Porque amanhã pode ser. O profeta de Deus vai te usar para que você tenha vitória. Aleluia! Pode ser um grande homem de Deus nas mãos do Senhor. E ali, a minha mãe me chamou, chegou na janela, filha. Eu falei, mãe, hoje senhora não precisa falar nada. Porque hoje eu estou até pronta, vou para a igreja. E eu fui para a igreja, e ali aceitei Jesus. Aceitei chorando muito, através de um hino. E foi a coisa mais linda. Foi a melhor opção que eu pudesse ter feito na minha vida. Então, irmãos, nesta noite, você que entrou aqui, neste lugar, não deixe a passagem do Senhor Jesus passar em vão aqui neste lugar. Vamos ficar de pé. Medite no seu destino. Medite se você partir daqui hoje, o que será da tua vida? Aceite a Cristo. Não deixe a passagem do Senhor Jesus passar em vão. Abre os teus olhos da alma nesta noite. Porque Ele é a luz do mundo. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nada neste mundo pode substituir o amor de Deus. Nem amor de filho, nem amor de marido. Porque o amor do nosso Deus é incondicional. É um amor que dói. Um amor que dói, dá vontade de você sentir sempre. É um amor lindo que não te cobra nada. Esse é o nosso Deus. Senhor Jesus veio para que você tivesse vida e vida com abundância. Senhor Jesus veio para que você mudasse o seu cativeiro. Talvez você esteja no cativeiro nesta noite, passando por coisas que ninguém sabe. Talvez você esteja sem força para caminhar, força para se levantar, força para mudar a tua história. Aquele ceguinho estava sentado, mas enquanto ele ficou sentado, ele nada recebeu. Mas quando ele se levantou, tomou uma atitude, diria até onde estava Jesus. Jesus quer lhe dar uma visão. O Senhor quer te dar essa visão hoje. Quer que você enxergue aquilo que você ainda não conseguiu enxergar. Deus quer te dar uma vida com abundância. Ele quer que você viva, não de qualquer maneira, mas cheio da unção, cheio da glória. Deus, Ele quer abençoar o seu casamento. Ele quer abençoar a sua vida profissional, a sua vida material. E nesta noite eu vou te fazer uma pergunta. Você que ainda não teve esse encontro com esse Deus, que quer ter a sua história mudada hoje, levante as suas mãos que eu quero te conhecer. Não tenha vergonha, porque Jesus é o mesmo e Ele te ama. Tem alguém nesta noite que ainda não conheceu Jesus e que não sabe dizer hoje, diante de Jesus,
entregar o teu milagre e ainda não conseguiu, entre a frente que eu vou orar por você. Não tenha vergonha.